Boa tarde, galerinha. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam em casa. Espero que vocês tenham gostado da aula de ontem sobre coronavírus, de história. E hoje a gente vai ver um pouquinho de geografia sobre o mesmo ponto, certo? Sobre o mesmo assunto, porque é um assunto complementar que a tia trouxe, tá certo? Por ser atual. E aí, ajudar a gente a entender um pouquinho mais, tá certo? Vamos lá? Antes da gente começar, vamos fazer uma oração, tá bom? Juntar as mãozinhas, fecha os olhos. Meu querido Deus, muito obrigada, Pai, pelo teu cuidado. Continua, Pai, derramando tuas bênçãos e tua proteção, Pai, sobre nós, sobre nossos colegas, sobre nossas professoras, sobre nossa família e a nossa escola. E a gente só tem a te agradecer, Pai, pelos teus livramentos e pelo teu amor e cuidado. Em nome de Jesus, amém. Vamos para um cantinho, agora que a gente fez a oração, tranquilo. Pega o caderno, lápis, todo o material que vocês vão utilizar, tá certo? Vamos lá. Tia dividiu em 3 pontos, certo? O primeiro é falando sobre a cidade que tudo começou, que é Wuhan, tá bom? Que é a 7ª cidade, que é a 7ª maior cidade da China, certo? Vamos lá. E foi aonde se originou o novo tipo do coronavírus, certo? Covid-19. Sua capital da província é Hubei. Ela é a capital de Hubei, certo? Wuhan. E o transporte da cidade, público e tudo mais, ele foi suspenso. Ele foi interditado, fechado, para que não houvesse mais casos de coronavírus na cidade, certo? As temperaturas altas, ela lá na cidade, o clima de lá tem temperaturas muito altas, certo? Principalmente no verão, tá bom? Possui um importante porto com navios que se conectam com Xangai, que é no leste, ou a Chongqing, no oeste. Porque aqui está falando sobre os transportes e tudo mais, os navios. Porque foi através dos navios e das ferrovias que o vírus foi se propagando pelo mundo aí afora, certo? Primeiro as cidades circunvizinhas e aí os países, continentes, até chegar aqui no Brasil, tá bom? Ela foi construída também no curso intermediário do rio Yangtze, que é o maior rio da Ásia e o terceiro do mundo. É um rio muito grande, ou seja, como tinha também transporte marítimo, favoreceu mais ainda essa questão do contágio com as pessoas, porque o principal transmissor é o ser humano, certo? E aí, como tinha as ferrovias, tinha os transportes e tinha também a questão do aéreo, tudo isso favoreceu para que fosse se espalhando, tá bom? Como a tia vinha falado, possui um aeroporto que conecta todas as regiões do mundo, direto ou indiretamente. Direto é que estão perto, indiretamente porque o avião ele faz escalas. Então, fazendo essas escalas, muitas pessoas entram no avião e descem. Então, isso também favorece ao contágio, tá bom? E a contaminação. As autoridades acreditam que o surto se originou no mercado de Wuhan. Por que será que eles pensaram isso? Porque lá vende animais, lá no mercado, vendem animais vivos, galinhas, peixes e tudo mais. E como eles cortam e limpam lá mesmo no mercado, então muita sujeira. Então essa falta de higiene ajudou para que esse vírus se alastrasse. Primeiro no mercado por ser úmido, e aí depois, como eu já havia falado, ele foi se expandindo para outros lugares. Como a tia falou, ocorre venda de animais, certo? Essa é a questão de Wuhan. A tia trouxe algumas questões e também vai colocar um mapa para vocês, mostrando como Wuhan é interligada com as ferrovias, mostrando o rio, mostrando tudo bem direitinho para vocês, tá certo? Vamos lá para a segunda parte. Como esse vírus se espalhou? Por aí, né? Dia 9 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde e as autoridades chinesas anunciam as primeiras análises
de vírus e apontam casos de pneumonia desconhecida, certo? E essa pneumonia deram o nome de Covid, ou coronavírus, certo? Dia 11 de janeiro, pouco tempo depois, anunciou a primeira morte de um paciente com coronavírus. Por lá na China, certo? Dia 13 de janeiro, primeiro caso de uma pessoa infectada, fora da China. Aí depois começaram a acontecer na mesma data outros casos fora que foram registrados, certo? Pelas partes da Ásia. Foi no Japão, Coreia do Sul, Tailândia e Taiwan. Começaram por aí. Saiu de Wuhan, aí foi para Tailândia, aí começou a se espalhar. Aí dia 20 de janeiro, a transmissão de contágio a humanos foi provada cientificamente, certo? Porque até então tinha vindo de quê? Dos morcegos. Aí foi provada cientificamente que era através de humanos. E a gente sabe que tem o contágio, né? Através de humanos. O vírus deixa o vírus deixa um primeiro falecido em Pequim, certo? Lá na China. No continente, né? Asiático. 28 de janeiro. 2 casos de contaminação humana fora do território chinês, que foi na Alemanha e no Japão, certo? Dia 26 de fevereiro, tia colocou 26 de fevereiro porque aí começou aqui no Brasil, certo? Foi o primeiro caso. Dia 11 de maio, a OMS declara pandemia de coronavírus, quer dizer, é um caso que estava se alastrando por todas as regiões do mundo, a pandemia, desculpa. Então, um cuidado extremo, certo? E até vai colocar uma partezinha falando lá. 13 de março, o Ministério da Saúde regulamenta o isolamento social. O que é isolamento social? É o que a gente está vivendo hoje. A gente está em casa isolado, certo? Tem uma grande diferença de quando a gente está, no caso, em quarentena e... Como é que eu posso dizer? Porque quarentena é quando a gente já está com suspeita que está doente. E o isolamento social é para evitar essa contaminação entre a população, certo? Porque não deve ter aglomeração, estar perto de multidões, que tudo isso facilita. E vai falar na aula de ciências um pouquinho sobre o contágio, sobre a prevenção, tá certo? O foco aqui é só geografia. Aí, dia 30 de junho, o Ministério da Saúde informa. É uma data bem atual. Essa semana. 59.594 mortes até hoje, certo? Aqui no Brasil. E desse total, 30.280 confirmados nos últimos 30 dias, certo? Aí, uma correção que eu vi, uma notazinha do Ministério da Saúde, certo? Informando que aquele caso que aconteceu, foi o primeiro caso aqui, que havia sido dia 17 de março, da primeira morte, não foi dia 17 de março. Eles corrigiram agora dia 27 de junho, recentemente, dizendo que a primeira morte foi dia 12 de março, de uma mulher que tinha viajado e aí veio infectada, certo? Aí chegou a via óbito. O único continente que não foi afetado, segundo as pesquisas que a tia realizou, foi a Antártida, certo? Mas os outros 5 continentes, todos eles foram afetados no mundo. Tá bom? Esse aqui é o ponto de como se espalhou o vírus. A tia já trouxe um pouquinho sobre Wuhan, como se espalhou pelo mundo. E agora a tia chegou ao Brasil, certo? No Brasil, começou a se espalhar pelas rotas aéreas. A mesma facilidade que teve em Wuhan, certo? Através das rotas aéreas, entre as capitais e os principais centros urbanos. Depois pelas rodovias, certo? Começou pelos aviões que vinham de fora
E aí as pessoas foram transmitindo o vírus e tudo foi aumentando, certo? A contaminação. A maior parte dos casos ainda se localizam nas metrópoles. Por quê? Porque as metrópoles é onde tem um maior fluxo de pessoas, de carros, tem aeroportos, tudo isso facilita. E como a gente já sabe, o contágio é através das pessoas, é o ser humano. Então, contato com uma pessoa, com outra. Eu tenho contato com essa pessoa já tem contato com outra pessoa e assim vai passando o vírus. E às vezes a pessoa não tem cuidado, pensa que esse vírus não pode fazer mal, não pode matar porque não aconteceu com alguém da sua família, mas a gente tem que estar alerta, certo? Porque pode acontecer com qualquer um. Então a gente tem que se cuidar para que não chegue à nossa casa nem à nossa família e as pessoas que estão à nossa volta, certo? Nossos amigos que a gente ama. O primeiro caso confirmado no Brasil de coronavírus foi na cidade de São Paulo, certo? Foi no distrito de Morumbi, zona sul do município de São Paulo, certo? Foi lá onde tudo começou, foi o primeiro caso, foi em São Paulo. Mas por que em São Paulo? Porque São Paulo tem muito fluxo de pessoas, é muito grande, tem muitas pessoas, muitos estados. E aí veio através dos navios, das ferrovias, dos aeroportos e foi transmitindo o vírus, certo? O primeiro caso na América Latina foi no Brasil. Foi o primeiro caso que aconteceu, foi aqui, certo? E aí, uma hipótese, o que é que a gente pode pensar? Será que realmente só foi em março? Será que quando a gente estava no carnaval, quem gosta de carnaval, que vai para outras cidades metropolitanas como Recife, como Fortaleza, será que não a questão dos governos, eles não, como é que eu posso dizer, eles não sabiam e ficaram calados porque como gera muita renda, vem pessoas de fora e trazem dinheiro, questão econômica para as cidades, será que a gente não sabia? Será que eles não sabiam? Isso é um questionamento que a gente pode fazer. Já estava acontecendo, as autoridades abafaram e só veio aparecer depois que todo mundo teve contato com todo mundo lá brincando no carnaval. E aí veio a bomba. Muitas pessoas doentes, muitos casos de mortes. E aí foi começando devagarzinho e a gente tá do jeito que a gente tá, certo? E aí a tia trouxe, espero que vocês tenham entendido, vocês tenham gostado. A tia fez essa pesquisa para facilitar a compreensão de vocês, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o coronavírus. Espero que vocês tenham gostado. A tia vai estar no grupo, tá certo? Para tirar todas as dúvidas, se vocês tiverem, e vai passar um questionário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até amanhã.